Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Enquanto a Felicidade Não Vem, essa série super especial em que eu estou fazendo junto com a editora Cultrix para pensar, refletir sobre a felicidade. E aí eu já começo o episódio de hoje perguntando o seguinte: existe hora certa para ser feliz? A felicidade só é alcançada se a gente fizer um checklist em todos os tópicos de uma lista de desejos que a gente entende como necessidade? Ou nós costumamos adiar a felicidade? No episódio de hoje eu vou conversar com a querida Monja Coen. Ela teve uma participação muito bonita e especial nesse projeto, porque ela escreveu o prefácio do meu novo livro, que generosamente trouxe a sua sabedoria para compartilhar com a gente. Seja bem-vinda, Monja. Muito obrigada e parabéns. Obrigado. E sabe que a senhora está sendo a primeira pessoa, e eu fiz questão disso, de ver o livro pronto. Tá lindo, lindo, né? lindo. Então, esse exemplar aqui, ó, Enquanto a Felicidade Não Vem, é o nosso novo lançamento, com o prefácio da Monja Coen. Só o seu prefácio é uma aula sobre felicidade, viu, Monja? Que bom. Eu estou muito agradecido. Monja, nós estamos abarrotados de atividades. A gente está o tempo todo se ocupando e a gente vai vendo o dia se esvair de uma maneira muito estranha, muito rápida. Será que a gente está sujeito a um tempo só no futuro? Não, nós somos o tempo. A gente esquece isso. Nós somos o tempo. Não existe uma coisa chamada tempo que está rolando aqui e a gente pulou dentro dele. A nossa vida é o nosso tempo e temos que apreciá-lo e cuidar com respeito. Às vezes queremos fazer tantas coisas e colocamos tantas atividades que não apreciamos o momento, não apreciamos o que estamos fazendo. A gente está aqui pensando que vai ser daqui a pouco. Sim. E não está inteiro presente. E a minha prática toda é dizer para as pessoas: esteja presente no presente. Presentificar a vida. Isso. Viver o agora. Isso. Sem se preocupar com amanhã. Óbvio que a gente precisa ter algum planejamento. Sim, planejamos tudo. Não é? Organizamos tudo. Né? É a agenda que a gente precisa organizar, as nossas finanças, o nosso trabalho. A nossa vida pessoal também precisa de organização e planejamento. Mas o que eu percebo, Monja, eu acho que isso é um tema que conversa muito quando a gente fala sobre felicidade, que é o que a gente faz do nosso tempo, não é? Como que vivemos a nossa vida. Às vezes eu me pego também aflita, sabe? Eu acordo e falo assim: ai, hoje tem isso, aquilo. E eu tenho que me lembrar: peraí, tá aqui agora. E vai fazer esta ação agora, vai tomar um gole d'água agora, vai brincar com o cachorrinho agora. E tudo isso vai acontecer de forma correta. Não adianta ficar aflito. E essa aflição impede o nosso bem-estar. Outro dia eu estava conversando com uma amiga em comum, que a senhora conhece tão bem também, que é a Samira. Sim. Samira Chaine. E a senhora tem um exemplo de vida que quem é atento e observador percebe que, mesmo tendo uma vida zen, como a senhora tem, de ter alcançado muita consciência e trabalhado seu autoconhecimento, ser essa mestra que a senhora é hoje, ainda assim, a senhora nos mostra, através do seu cotidiano, do seu dia a dia, de que a gente não precisa ficar isolado na montanha para ter autoconhecimento, para se iluminar de alguma maneira. Para desenvolver a espiritualidade, Isso. A gente não tem que se separar do mundo. A diferença é que você está no mundo sem ser pego pelo mundo. Por exemplo, uma vez eu lembro que o Frei Beto, ele disse assim, que gosta muito de ir ao shopping center, para ver tudo que ele não precisa. É uma coisa interessante. Não dizer, não posso ir ao shopping center porque vou ficar seduzido. Não vou ficar. Eu vou observar que coisas novas existem, o que as pessoas estão comprando. Eu conheci um senhor em Los Angeles, ele tinha 86 anos quando eu o conheci, e ele ia às livrarias para ver quais eram os best-sellers, porque ele dizia assim: eu preciso saber o que a humanidade anda lendo. Nossa, isso é muito bom. Ele não escolhia só o tema que ele queria, mas o que é a humanidade? Mas o que as pessoas estão lendo? Qual é o livro mais vendido? O que está fazendo a cabeça das pessoas? Isso é uma maneira também de se conectar com o momento presente. Com o momento presente. Não estou velho em casa sozinho, largado num canto. Rabugento. Rabugento, reclamando, falando que o passado era melhor. Agora,
A felicidade é uma corrida contra o tempo, Monja? Não, a felicidade é uma presença. Não pode correr contra. Se você estiver correndo contra o tempo, você está infeliz. Você não está inteiro onde está. E eu acho que todo o trabalho do Zen e da prática meditativa é trazer as pessoas volta para o agora. Este agora é pleno de todo o passado e de todo o futuro. E quando você está inteiro nesse momento presente, tudo se manifesta. Se eu estou correndo contra o tempo, não, eu vou ser feliz quando isso acontecer, eu sempre estou pondo lá adiante. Tinha um poema quando era criança que dizia assim: a felicidade está sempre onde a pomos e nunca pomos onde nós estamos. Inclusive, a senhora coloca esse coloquei. poema no prefácio. E eu também, quando fui escrever esse livro, pensei muito sobre o tempo em que a gente vive. Sim. Esse tempo que nos exige também, essa sociedade, na verdade, que nos exige muita atividade, muitos compromissos, e você tem que estar o tempo todo sendo proativo. Isso. Porque você tem que dar resultados. Então, isso já começa pela internet, né, Monja? Pelas redes sociais. Isso. Se eu posto uma foto com a senhora e não tem lá, sei lá, 100 likes, é porque o nosso encontro não foi importante. Não é? Então, e você não sabe... Quando eu abro hoje em dia, ontem eu estava fazendo isso, eu abro meu Facebook, meu Instagram, e eu falei, só tem propaganda. Isso é muito desagradável, porque então as pessoas param de nos ver. E ao mesmo tempo o pessoal que me acessa, meus assessores, diz, não, a senhora tem que fazer uma live, a senhora tem que fazer esse card, nós vamos colocar esse card. Então fica um site, um Facebook, que é só de cards, e as pessoas param de assistir. Quando o que eles querem é isso, a nossa conversa. A nossa humanidade, né? O nosso conteúdo. Nosso conteúdo. O que nós pensamos, a nossa reflexão. E não só cardzinho dizendo, vai ter isso, vai ter aquilo. Monja, o livro, o nome já é uma provocação, né? O título. Sim. Enquanto a felicidade não vem. Isso aí. Porque é uma provocação da gente poder pensar do que a gente está fazendo, da nossa história, do nosso desenvolvimento pessoal, do nosso tempo e das nossas expectativas. Eu acredito que a felicidade nos tempos de hoje é vendida como um mito. E que está muito ligada ao ter. Então, se você tem muitos seguidores, você é uma pessoa de prestígio. Se você tem um carro, uma casa, acúmulos de bens, você é uma pessoa feliz. O que é a felicidade para a senhora? Não é bem isso, não. É interessante porque um determinado dia disseram para mim, a senhora tem 3 milhões de seguidores no Instagram. Eu falei, cadê? Não é? O fato de que 3 milhões de pessoas acessaram o meu Instagram não significa que essas pessoas estão me seguindo todos os dias. E é uma ilusão isso, né? E é uma ilusão. Se a gente não tomar cuidado, a gente cai numa plataforma errada dessa história da felicidade e do bem-estar. Será que ter muitos seguidores é bom ou é ruim? Faz diferença na sua vida? No começo parecia, eu falei, nossa, que legal, tenho 3 milhões de seguidores. Eu falei, mas o que mudou para mim? Nada. As pessoas estão indo mais às minhas palestras? Também não. Está tendo mais pessoas me procurando? Sim, existe um grupo de pessoas que me procura, mas será que o bem-estar é ser procurado? Eu acho que tem uma coisa interessante nessa história. Quando nós nos sentimos úteis, nós nos sentimos bem. Uma pessoa que você descarta, põe de lado, diz você não serve para nada, essa pessoa fica triste. E às vezes fazemos isso com idosos. Na nossa casa, jovens falam muito entre si, com muita rapidez, e tem uma pessoa idosa na mesa que ela não consegue acompanhar o diálogo. E ela vai se fechando e ficando quieta. E aos poucos vai sendo esquecida. E às vezes assim, não faça nada, vovó. A vovó, pode ficar quietinho aí. Quando o vovô e a vovó queriam estar participando do diálogo. Queriam estar entendendo, queriam estar juntos, desenvolvendo. Isso. A senhora acha que a gente era mais feliz desconectado da internet? Não sei se era mais feliz, não. Eu acho que a internet é uma provocação, como é o seu livro, né? Sim. Enquanto a felicidade não vem, o que você faz? O que você faz, né? Que você anda fazendo? Pra onde você está olhando, né?
Você está achando que ela vai cair do céu, você está correndo atrás dela, como você falou, vou correr atrás da felicidade, ela está ali. Aliás, tem uma história bem interessante, uma história antiga, de um monge que estava correndo atrás da sabedoria, da felicidade, do despertar, né? E o despertar corria desesperado, ele não conseguia alcançar nunca. Até um dia que ele resolveu sentar-se, que é o que a gente faz, sentar em zen, ele sentou-se em meditação e descobriu que estava lá o tempo todo. Que lindo. Mas enquanto estava correndo atrás, achando eu vou alcançar um estado de plenitude, eu vou alcançar o bem-estar, vou alcançar o sucesso, como que se o sucesso fosse aquilo que nos faz bem. Uma vez o pessoal do YouTube fez um grande encontro no Rio de Janeiro e pediu que eu fosse falar com os maiores YouTubers, muito jovens, da América do Sul, tinha do México, de vários lugares. E um jovem que sentava com a posição de lótus completa, com as perninhas cruzadas, disse para mim: monge, eu tenho 8 milhões de seguidores, fazem anos isso, tenho 8 milhões de seguidores, as pessoas querem ser quem eu sou, e eu sinto um vazio interior tão grande, monja. Falei, porque não é isto, não é fazer com que as pessoas queiram ser você, como fazer com que as pessoas sejam quem elas são. Isto é fazer o bem, e isso nos faz bem. Quando você quer que o outro acesse a esse nível superior de consciência, mesmo que você não chegue lá, a gente fala o voto do Bodhisattva, do voto do ser que despertou. Antes que eu acesse ao estado Buda, que todos possam acessar. Isso nos faz bem. A senhora tocou num ponto muito interessante. Não dá para ser feliz sozinho, né? Não pode. Quer dizer, você até pode ter momentos de satisfação com a sua própria companhia, mas não pensar no coletivo do qual a gente faz parte também é um perigo muito grande de não identificar a felicidade, né? Então eu acho que a felicidade compartilhada, a gente até teve um episódio aqui falando sobre felicidade junto com os outros, né? Isso. Então eu também acredito que ser feliz sozinho é uma ilusão. Não tem uma tesourinha, eu falo que me recorte da realidade, diz aqui estou eu e o resto do mundo está lá. Não pode, porque a gente é bombardeado, não só pelo noticiário, mesmo que não chegue notícia pela televisão, pelo rádio, pelas redes sociais, a nossa mente é uma coisa linda e você sabe disso. Sim, Ela está sim. conectada com o mundo todo. Ela percebe, a gente sente o que está acontecendo à distância, e não é que tem uma capacidade especial em mim. Algumas pessoas percebem isso com mais facilidade, mas faz parte da mente humana. Nós vivemos numa trama de relações, e relações que são como fios de eletricidade, e tudo está ligado. Estamos todos conectados, né? Todos Monja? conectados a tudo. Então, o que está acontecendo agora na África, de alguma forma, está chegando até nós. O que está acontecendo no Oriente Médio, na Ucrânia, nos países todos que estão em conflito, a gente recebe essa carga de conflito também. E aí vem uma coisa interessante: como é que a gente neutraliza? E nós temos um dever de ser um pouco de filtro dessas energias prejudiciais que estão rolando por aí, porque é fácil você cair na trama. Sou a favor deste ou deste, né? Eu estou defendendo este ou este. Não, quando você defende a paz e não a guerra, é outro lugar. Né? É outro lugar e uma sintonia diferente, né? Isso mesmo. Monja, fazendo pesquisas para o meu livro, eu descobri que nós, brasileiros, quer dizer, o país, o Brasil, é o país mais ansioso do mundo. Acho que a senhora deve saber disso, né? Isso segundo um estudo anterior à pandemia, realizado em 24 países. Bom, a gente ocupa o 5º lugar no ranking mundial da depressão, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, e segundo em burnout. Nossa. Olha quanta coisa sobra para o Brasil, né? Essa verdade. realidade. Nós que somos o país da alegria, conhecidos, né? Pelo país da alegria, né, de tanta coisa bacana. E aí, pensando nessa pesquisa e sabendo que a senhora vinha refletir comigo sobre a questão da felicidade e o tempo, eu convidei a Isabela Camargo, que é jornalista, escritora e apresentadora, especialista em produtividade sustentável, e ela pesquisa a síndrome de burnout. E ela é curadora de conteúdos relacionados à saúde integral e cultura do trabalho. Ela também é uma das principais referências na promoção do autocuidado, saúde mental e bem-estar no trabalho. Então ela trouxe uma pergunta para a gente. Vamos ouvir? Vamos. Oi, aqui é a Isabela Camargo, eu sou aquariana, paranaense, jornalista e mãe. Nos últimos anos eu pesquisei muito sobre as percepções do tempo
E eu descobri que quanto mais coisas queremos fazer ao mesmo tempo, e já adianto que isso é uma ilusão, mais estressados ficamos e esse excesso de estresse, esse excesso de presente adoece. Assim como a depressão é o excesso de passado e a ansiedade é o excesso de futuro. Ou seja, se eu e você temos o mesmo tempo cronológico, em média são 24 horas todos os dias, eu descobri que a felicidade é um estado de equilíbrio dinâmico entre os objetivos pessoais e profissionais. Porque vida é uma só, né? Isso significa que nem sempre eu vou conseguir equalizar ou atender todas as demandas e necessidades, minhas e dos outros. Mas se eu tiver consciência das consequências do que eu faço ou deixo de fazer, eu vou fazer a gestão do meu tempo baseada no que é importante hoje e não no que já foi importante no passado. Ou seja, eu vou buscar esse equilíbrio, eu vou ficar atenta ao equilíbrio muito rapidamente, eu não vou me deixar para depois. Quando eu consigo eliminar coisas, pessoas e comportamentos que drenam o meu tempo e energia, eu terei mais tempo para o que me deixa feliz. E com o tempo, eu estou descobrindo que a felicidade é como aqueles óculos que você está usando, mas distraído continua procurando na mesa ou na bolsa. E ele já está no seu rosto. Então eu pergunto para cada um de vocês: você prefere fazer as pazes com o tempo, fazendo melhores escolhas, ou vai ficar reclamando da falta de tempo como se o tempo estivesse contra nós? Maravilhoso, né, Que monja? lindo, que reflexão Lindo, né? maravilhosa. Pois é, Isabela, uma querida, uma pessoa que, a partir de um sofrimento pessoal, Sim, transformou isso em missão e se tornou uma grande inspiração que para as bom. pessoas. Aham. E aí, monja, é melhor a gente fazer as pazes com o tempo? É melhor, né? É melhor a gente apreciar o momento em que nós estamos. E é claro, como a gente falou um pouco antes, temos que ter projetos, temos que nos organizar, mas não pode ficar no desespero, né? Tá. Como ela fala da ansiedade, do burnout, que é uma coisa eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, tenho que dar resultados, tenho que ter metas. E as empresas exigem muito isso das pessoas Sim. e nós passamos a exigir de nós mesmos. Nós acabamos sendo os nossos juízes e algozes. E a gente tem que sair desse lugar, tem que gostar um pouquinho mais da gente, tem que nos dar tempo de reflexão, de silêncio. A gente não precisa fazer tantas coisas, não precisa produzir tanto, não precisa ter tantos resultados, mas sentir prazer no que faz. Isso é uma vida inspirada, né, monja? É, Você ter uma vida inspirada também te ajuda a ressignificá-la. E no momento em que você ressignifica, a gente não está falando também, porque esse cuidado eu acho que a gente tem que ter, né, monja? Porque às vezes as pessoas ouvem o que a gente está dizendo e entendem que a gente está romantizando a vida. Ter uma vida inspirada, administrar o tempo, é também lidar com a realidade, com as chatices, com o inesperado, com o que sai do roteiro, né? Mas quando você tem uma vida inspirada sim. e quando você está conectado com o seu coração, com a sua alma, com os seus valores, a chance de você ser uma pessoa feliz é muito maior, que não depende do resultado. É interessante, o Buda falava muito de ter o contentamento com a existência. E o contentamento com a existência não é só o resultado e que as coisas dão certo do jeito que eu imaginei. Eu gosto muito de uma frase que a gente usa aqui no Brasil: Deus escreve direito por linhas tortas. É não verdade, a gente usa muito aqui. Não é? Porque a gente acha assim, eu estou escrevendo isso, tem que ser desse jeito e há de ser dessa maneira meu dia hoje. E não dá brecha para alguma coisa quântica acontecer, né? Uma mudança quântica, né? Uma mudança, o inesperado. Se a gente impedir que esse inesperado apareça na nossa vida, não vai ter muita graça, não. Fazer tudo muito certinho, ficar muito limitado. Então, ter essa expansão de o que será que vai acontecer hoje? Eu planejei meu dia, eu planejei vir aqui, estar com você, planejei uma porção de coisinhas que eu vou fazer. E elas não estão saindo exatamente como você imaginou. Planejado. Mas está muito bem assim. Veio um senhor me buscar de uma doçura sem fim, um Uber que vocês pediram para me buscar. O senhor Manuel. E ele teve dificuldade de achar minha casa. Sim. E ele estava aflito quando chegou lá, mas eu achei a senhora, Monja Coen. Eu vim buscar a Monja Coen. Que bonitinho. Foi tão bonito. Mas é porque a gente doce. se emociona com a senhora, monja. Mas é muito doce isso, receber afeto. Sim, né? E a senhora faz isso através do seu trabalho. Eu acredito que as pessoas que têm a chance de ouvir os seus ensinamentos, conviver nas suas palestras, assistir seus vídeos, sente essa docilidade da senhora, esse afeto.
Que bom, Que eu porque acho que é o resultado de uma vida inspirada também, né, monja? quando eu estava treinando no Japão, o meu professor, eu percebia, quando ele vinha, ele não morava conosco, era um mosteiro Tá. feminino, e ele de tempos em tempos vinha organizar um retiro conosco. E eu percebia que só de falar que ele vinha, nós ficávamos todos uns anjinhos. A gente brigava, né? As pessoas pensam que monge no mosteiro é tudo anjinho, não. É ser humano, tem atritos, tem dificuldades, tem cobranças, né? Mas eu percebia que no dia anterior da vinda dele, nós começávamos a ficar outras pessoas. Nós começamos a ficar gentis umas com as outras. E eu falei para ele, como é que o senhor consegue isso? À distância, o senhor nem tinha chegado aqui. Só de imaginar que o senhor vinha, a gente ficou de boa com o mundo, né? E ele disse assim, é o seu coração. Que E eu lindo. fiquei pensando, como que é o meu coração, né? E teve uma outra senhora também, que tinha sido abadesa quando eu cheguei, era uma nova abadesa no nosso mosteiro. Ela estava doentinha no hospital, está bem idosa. E eu disse para ela, como é que é a prática? Como vai ser a prática para mim? A gente tem ansiedade, né? Aham, Estou no claro. mosteiro, lugar no... Disse assim, vai ser como for o seu coração. Falei 2 vezes, 2 grandes mestres me disseram a mesma coisa. A sua vida, a sua prática vai ser tão boa ou não quanto o seu coração. E quando a gente fala coração no Japão, quer dizer Shin, essência, é o seu espírito. Ser quem você é. Ser quem você é. E o que você espera, não o que você entrega. Não o que você vem para tirar daqui, o que você vem para somar e dar. Monja, antes do seu encontro com o Zen Budismo, a senhora já contou muito da sua história e a gente sabe que foi uma decisão, um chamado que a senhora teve. Mas antes, a senhora se sentiu uma pessoa mais infeliz? Antes do seu encontro, da sua decisão de se tornar monja? Não, eu não era mais infeliz, eu era mais agitada. Eu sou agitada ainda, eu continuo agitada, mas eu era mais agitada, Tá. mais aflita, mais ansiosa. Tive relacionamentos muito turbulentos, sabe? De muita emoção. Eu tinha bebida no meio da minha história, da minha vida. Fumava, bebia. Eu era uma jornalista Sim. e vivia no... Cada dia chegava na redação e não sabia qual era a pauta, era uma repórter da Geral, então embora seja muito interessante isso, era muito desgastante. Sim. E emocionalmente muito sofrido, porque entrava em contato direto com pessoas em alto nível de sofrimento, né? Assassinatos, Sim. crimes, etc. Sim. Tudo, fazia parte de tudo, né? E aí que eu começo a me questionar, será que existe uma outra maneira de estar no mundo que não é violenta? Será que Isso é uma forma de se sentir um pouco infeliz, não, monja? Infeliz. Nossa, era um sofrimento danado. A gente sofria muito, todos nós, e nem nos dávamos conta. Quando começava, por que bebia tanto? Porque queria acalmar alguma coisa que não acalmava, e não adiantava, que a bebida não acalma nada. Então, se você está em estado de sofrimento, achar eu vou beber, vai melhorar não vai melhorar nada, Só não. piora, né? Pode só piorar, ainda mais se ficar viciado, né? Porque é alguma coisa que pode viciar. Cigarro é a mesma coisa. Sim. Você diz, eu vou fumar porque eu vou me acalmar. Mas você não fuma um só. É. Você começa, aí a coisa vai num crescente. Então, foi um processo interessante. Eu parei de beber, eu parei de fumar, parei de reclamar da vida. E tudo muito naturalmente, né, monja? Foi. Porque a senhora foi entendendo que esse estado de consciência traz mais benefícios. Exato. A senhora vive mais e melhor. É isso, a gente vai percebendo isso. Sim. Quando o pessoal fala muito mal das redes sociais, dos celulares, etc., eu digo, é como se a gente tivesse um brinquedo novo. Mas chega um momento que a gente cansa do brinquedo e a gente vai começar a usá-lo de forma adequada. Senão a gente vai ser usada pela tecnologia. Nós temos essa coisa maravilhosa que é a tecnologia a nosso favor. Sim. Mas se não tomarmos cuidado, ela nos engole, ela nos suga e você perde o propósito. Qual é o propósito do nosso encontro? É falar que a felicidade é possível, gente. Que está ao alcance de todo mundo. Que está em você. E a felicidade, ela precisa ser compreendida, né, monja? Não como um resultado, Isto. mas como o percurso. Nossa, minha superiora dizia isso. Dizia? Ela foi exatamente isso. Olhar a beleza da vida. Isso que ela falava do caminho. Não tenha pressa de chegar lá, você vai chegar. Tem uma certa urgência, claro, do que nós temos que fazer, mas aprecie a jornada. Ela dizia isso todo dia pra gente. Olha, a senhora trouxe essa reflexão da tecnologia e a gente sabe que a tecnologia tem nos permitido fazer mais coisas Sim.
em minutos. Sim. Então a gente é capaz de estar aqui numa reunião, responder uma conversa no WhatsApp, atualizar a rede social, e tudo isso fazendo com que a gente olhe muito mais para fora, Sim, muito mais para o nosso mundo externo. isso. E aí eu trouxe mais uma reflexão para a gente ouvir, e quem vai falar agora é a locutora e apresentadora da rede Band FM, a Tata Lima, e ela é criadora da comunidade Audiência, uma pessoa muito engajada também com o autoconhecimento. Vamos ouvir o que a Tata trouxe para nós, Monja. Oi, André, aqui é a Tata. Nossa, falar de tempo e felicidade é uma coisa que eu gosto tanto, porque eu gosto tanto de viver essa experiência. Eu costumo fazer uma analogia como se o tempo fosse um trem e a felicidade fosse as estações. Então a gente está ali dentro daquele trem chamado tempo, correndo o tempo todo, fazendo com que ele ande para chegar na próxima estação. E cada um de nós, que essa é a grande beleza da vida, está em busca de uma estação específica. E eu acredito sinceramente que todas as estações estão disponíveis. A estação do sucesso, a estação do dinheiro, a estação da saúde, a estação dos bons relacionamentos, a estação da criatividade, tantas estações, a estação da fé, por que não? Acontece que nessa viagem, muitas vezes a gente se distrai. Às vezes a gente senta num lugar em que a paisagem não é tão bonita, quando na verdade era só mudar para o outro lado, sentar em outro banco e começar a observar de uma outra forma essa viagem. E observar também as estações que vamos passando, porque às vezes você não está procurando aquela estação do sucesso da sua carreira, do seu profissional, mas talvez se você descesse nessa estação você pudesse encontrar outras coisas, como bons relacionamentos de amizade, como um sucesso financeiro também, às vezes um pouquinho mais de bem-estar para a sua vida. Então acho que é importante a gente não ignorar e também não ficar só buscando uma determinada felicidade, porque eu acho que todos os pontos, todas as estações são incríveis e a gente precisa aproveitar. Mas eu queria sempre ter uma resposta para uma pergunta que sempre, vou dizer que atormenta assim o meu coração. Por que eu estou sempre buscando essa felicidade? Eu já te falei isso. Por que eu estou sempre caçando, sendo que eu já desci em tantas estações e mesmo assim eu continuo querendo descer em mais e mais e mais, querendo buscar mais e mais e mais. Um beijo, André. Você é muito importante na vida de todo mundo. Obrigado, Tata. E a Monja também é importante na nossa vida, viu, Monja? Que reflexão bonita. Que lindo. É isso dela, né? Interessante a analogia com o trem Maravilhoso. e as estações, E né? eu fiquei imaginando mesmo, num trem. Você não ficou também Isso, imaginando? Eu andei muito de trem no Japão e tem os trens que chamam trem-bala. É de uma rapidez tão grande. A gente sente isso quando está dentro dele, Monja? Não, a gente sente, tem várias estações, né? E tem alguns que são muito rápidos, algumas estações eles passam direto e não param. Tá. E outros vão parando em todas as estações, né? E a gente pensar um pouquinho, qual é a estação que eu estou indo? Que direção eu estou indo? Eu tenho que direcionar minha vida. Ela não é só de improviso, porque a gente acha, não, eu vou para onde for, a direção que for eu vou. Isso. Não é bem assim, a gente tem que ter um certo direcionamento. Mas é interessante que ela fala, a gente pode parar na estação, sei lá, que seja do dinheiro, né? E a gente acumula um dinheiro, mas como é que a gente vai usar isso? Será que a gente está usando para um bem coletivo ou uma coisa muito egóica só minha? Porque se eu usar só para mim, eu não vou ficar satisfeita. Aquela aparente satisfação daquele momento, ela se desfaz com muita rapidez. Mas se a gente investe em alguma coisa que vai beneficiar outras pessoas, outros seres, e a gente vai vendo esse resultado que vai surgindo, não imediato, mas lá adiante, é mais satisfatório do que um prazer imediato, porque o prazer imediato desaparece. A senhora falou do trem-bala e eu fiquei aqui observando o que a senhora está dizendo e pensando no que a Tata trouxe para a gente aqui. Será que não tem muitas pessoas como ela que fica nessa busca desesperada da felicidade, andando pela vida num trem-bala? Pois é. Eu fiquei pensando nisso, né, Monja? A toda, né? A todo, rápido, não olha as estações porque não dá tempo. Não dá nem tempo de ver. De ver. Exato, como a senhora falou, tem estação que o trem nem para. É. Então eu acho que talvez falte uma conexão maior, né, com essa inspiração,
com esse direcionamento, para onde eu vou? Dar algumas paradas é importante. O que eu falo do meditar, da respiração consciente, estar presente onde você está, observar o que você está sentindo, estar presente onde você está é, por exemplo, uma coisa que se faz no Japão que eu acho bem bonita é tomar banho de floresta. Ai, me conta dessa As experiência, pessoas vão monja. numa mata para tomar banho. Não é que vai entrar no rio, não. Vai sentir a força das folhas, das árvores, Se conectar com o chão, com a terra, com a terra. com a mãe terra. Uhum. Não é bonito, Bonito, isto? muito E bonito. a gente sai renovado, sai limpo. Porque todas as energias prejudiciais que a gente pode carregar e ficar impregnada em nós, não só da poluição de carros, da cidade, mas da poluição sonora, poluição auditiva, a poluição visual de tanta propaganda, tanta provocação, a gente acaba ficando perturbado. É como se estivesse cheio de sujeirinha grudado, né? Uhum. Aí você entra na mata e você vai ouvir o que? O canto da natureza. Aquele silêncio, que não é um silêncio, né? Tem inseto, tem passarinho, tem isso. tudo, mas são coisas que nos reconectam com a nossa essência. Nós somos seres originários. Nós somos uma espécie originária do planeta Terra, né? A gente fala muito agora dos povos originários. Sim. Nós somos descendentes dos povos originários. Nós não vivemos mais como os povos originários vivem na mata, mas nós viemos de lá. E nós conhecemos, reconhecemos. É uma energia ancestral, né, monja? É isto. Quando você vai tomar o banho de floresta, que eu já tinha ouvido a respeito, e sempre bom ouvir de novo, porque eu sou um apreciador da natureza, nós que vivemos em São Paulo, pelo menos eu sinto muita falta de me conectar com a natureza e preciso disso em alguns momentos. Mas eu sinto também que a gente tem que ficar muito atento, né, monja? Porque é o tempo todo a gente sendo convidado a ir rápido, a andar nesse trem-bala. A não prestar atenção Não no que prestar está acontecendo. atenção. Eu passeio às vezes de manhã cedo com o cachorro, né? Tá. E é muito interessante porque a gente sai cedinho, então tem uma luz diferente o dia, tem passarinhos, é vida natural, gente. Tem passarinhos com vozes trinados diferentes cantando, e os cachorrinhos vão cheirando o chão, então obriga você a olhar para o chão também e ver o mato que cresceu ou não cresceu, a planta, o raio de sol, e isso é tão saudável, sabe? Demais. Não é só, porque às vezes tem pessoas, tem um menino que às vezes me ajuda, ele vai com o celular na mão. Ele vai passeando o cachorro com o celular na mão. Ele não está presente. Não aprecia. Não aprecia. E isso acontece hoje no nosso dia a dia, às vezes até numa conversa, num jantar. Não é? A gente olha, mas vira um vício, né, monja? vira. A gente tem que prestar atenção. E ainda falando desse nosso tempo, que é do ter, um psicólogo de Harvard fez uma pesquisa e analisou algumas pessoas que ganharam na loteria. Eu já ouvi muito, a senhora já deve ter ouvido também. Ai, meu sonho é ganhar na loteria. Já ouvi. Como se isso fosse resolver todos os problemas. E aí, o que ele constatou? Que o efeito da felicidade numa pessoa que ganha uma quantidade muito grande inesperada de dinheiro dura em média 3 meses. Depois ela desaparece. Então, nessa sociedade de consumo, a gente é estimulado a conquistar mais e mais. No entanto, nós não nos tornamos mais felizes com isso. A senhora concorda com isso, monja? Ter mais coisas não nos torna felizes. Tem pessoas que, quando elas estão com meio depressão, né, elas arrebentam o cartão de crédito, né? Vão nas lojas, compram tudo o que não precisam. Eu conheço pessoas que compram e deixam o pacote em casa, num sofá, sem mexer. Porque não precisava, ela precisava comprar. Porque esse vazio interior que nós sentimos, isso é saudável. Sentir um vazio interior é importante. O errado é achar que vai preencher com compras, que vai preencher com coisas. E essas coisas não satisfazem esse vazio interior, que é uma procura da espiritualidade, dessa felicidade. É um farol, maior. inclusive, o vazio, né? O farol no sentido de te estimular a buscar uma nova consciência, desenvolver a sua espiritualidade, o seu mundo interior, né? Procurar alguma coisa. Não é que ninguém vai comprar mais nada. É importante, claro, o mercado tem que funcionar, as pessoas trabalham, tem fábricas, tudo isso está tudo muito bem. O excesso é que acaba sendo o problema. Por isso que Buda dizia, o caminho do meio, sem excesso e sem falta.
Lindo isso Eu também. não posso dizer, eu vou fechar todas as lojas, vou fechar todas as Ser fábricas. radical, né? Nós vamos viver no meio da mata agora, não vai ser possível. Eu não tenho condições de morar na mata agora. A minha condição de sobrevivência numa mata, ela ficou muito prejudicada por esses 77 anos que eu moro numa cidade. Então eu não saberia lidar com os bichinhos, não sei identificar Sim. planta que eu posso comer, planta que eu não posso, né? Uhum. Então são coisas que a gente não está preparado para esse ambiente que foi o nosso, de onde nós nascemos e viemos. Que aí entra a história da nossa ancestralidade. Agora que a gente tem memória ancestral, tem, né? Tem, maravilhoso, né? Aí a isso. coisa linda é saber que não é uma, duas, três vidas, mas são milhões. Milhões, todas assim, interconectadas, Isso. né? Todas ligadas. E nesse computador maravilhoso, aqui dessa memória incrível, e que não é só no cérebro, é no corpo todo, né? É verdade, monja. Memórias lindo. celulares. E é tão bonito quando a gente percebe também que quando a gente não para, a vida dá um jeito de te Ah, é verdade. parar. É isso. Às vezes você vê a pessoa perde um emprego, fica adoecida, e às vezes tem gente que se ressignifica tanto com isso. Né? Eu acho que até nós mesmos, né, monja, que ocupam um lugar de fala, de inspiração para as pessoas, é muito importante que a gente também ressignifique a nossa vida a partir desses trechos mais escuros. Porque todos os trechos escuros que eu vivi foram extremamente importantes para eu me ressignificar, encontrar outras respostas, mudar os valores. A minha superiora disse isso. Eu tive com ela em julho do ano passado. Ela tem 93 anos. E ela disse, eu tive lá antes da pandemia. Tá. Ela disse, nesses últimos 4 anos eu tive várias doenças. Ela disse, eu agradeço aos Budas das enfermidades. Que lindo. Porque graças às enfermidades ressignifiquei minha vida. É isso. Então, é o olhar que muda tudo, não é, isto, monja? é Perceber, É. estar no mundo, presentificar a sua vida. Isso. E ela disse outra coisa muito bonita. Ela disse assim, as pessoas acham que eu estou aqui iluminando as monjas que chegam aqui. Não, eu sou iluminada por elas. Olha que bonito. Bonito, bonito. Cada pessoa que chega até mim me traz alguma coisa. Uma chance de me rever, de me Exato. ressignificar. A gente tem mais uma participação de um grande amigo, é o André Acioli. Ele é ator, curador artístico, ele é diretor e produtor de espetáculos. E eu queria que a senhora ouvisse comigo o que ele trouxe para a gente refletir. Ei, André, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar trocando aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo André Acioli, sou ator, gestor teatral e curador artístico. E falar de felicidade e tempo é muito instigante. Para mim, a felicidade está totalmente ligada no estado de prazer do outro. Na minha profissão e vida, eu busco incessantemente como oferecer ao outro o momento de prazer. E quando essa entrega que nós, os profissionais das artes cênicas, tentamos fazer de, num curto tempo, nos dado pelo espectador, termos essa sincera conexão de pensamento, o Big Bang acontece. A gente sente no ar o estado de prazer da plateia. E, consequentemente, a minha felicidade é consolidada. Então, e para você? Para você, André, você acha que a felicidade tem um tempo, um instante, ou ela pode perdurar? Olha que bom. Bonito, né, Boa pergunta, monja? André. A pergunta é para você, estou esperando a sua resposta. Agora é bom, fale um pouquinho. Pois é, eu acho que a felicidade sim pode ser um estado de espírito e acredito de verdade nisso, desde que a gente tenha, de novo, uma vida inspirada, uma vida de propósitos, e não precisa ser grandes propósitos, né, monja? Pequenos propósitos também no dia a dia Sim. vão dando diretriz pra gente. Essa preocupação do bem-estar do outro, como a gente também já falou aqui, não dá para ser feliz sozinho. Isso. Então, eu acredito muito que o André esteja trazendo pra gente a constatação de que dar prazer, alegria e para o outro é também ser feliz. É isso aí. Quando a gente é capaz de compartilhar as coisas, né? E de querer o bem do outro, de verdade. A gente fala muito no budismo de sabedoria e compaixão, como fossem 2 alicerces, né? Certo. Então tem que ter a sabedoria de tomar escolhas de discernimento correto, mas tem que ter ternura. E a ternura é isso. A compaixão é isso, estou junto com você. A sua alegria
ela transborda em mim também, a sua tristeza também. E o que eu faço para tirar um pouco das suas lágrimas, das suas tristezas e dar a você um pouco de contentamento na existência. Inclusive a história da lágrima, que ela é necessária, né? Sim. Não é dizer não pode chorar, pode sim. Inclusive era uma pergunta que eu ia fazer para a senhora, né? Se quando a gente sofre, a gente também pode encontrar felicidade. Sim. Que é o que a gente também falou agora há pouco aqui, né? É isso aí. A vida não é só dar risada. Tem momentos de tristeza, de perdas, de saudades. E como é bonito isso. Falando em perdas, em saudade, a senhora está falando também de uma vida finita aqui na Terra. Sim. A alma é infinita, o espírito Sim. é infinito, eterno. Mas a senhora sabia que uma enfermeira australiana lançou um livro com uma lista dos 5 principais arrependimentos das pessoas que estão prestes a morrer. Eu cito isso no livro, inclusive. Então ela começou a entender que ela é especialista em cuidados paliativos, e aí ela começou a perceber que tinham algumas falas em comum entre as pessoas. E ela conseguiu ter confissões muito honestas de pessoas que estavam perto do desencarne, perto de morrer. E entre os maiores arrependimentos estão não ter tido coragem de fazer realmente o que queriam, agradar a expectativa dos outros, ter trabalhado tanto e não ter tido coragem de expressar o amor e os sentimentos. Nenhuma dessas pessoas reclamaram do que não teve materialmente. Era sempre algo ligado ao ser. Eu deveria ter sido mais generoso, eu deveria ter sido mais, ter tido mais compaixão, enfim. A senhora acha que dá pra gente pensar finitude e felicidade andando juntos? Eu acho que é importante a gente lembrar da finitude, sim. A gente se lembrar de Thanatos, o deus da morte, ele é fundamental para todos nós, porque a gente se acha eterno e não somos eternos. Nessa instância que estamos agora, das várias causas e condições que fazem ser quem somos neste momento, e este ser, esse corpinho, essa maneira de estar no mundo, ela é finita. E por que nós não apreciamos mais? Eu lembro que meu pai, só depois dos 90 anos, ele começou a dizer: eu te amo, minha filha. Ele nunca falou isso antes. Ele era um homem mais fechado, monja? Não, ele não era. Ele trabalhava muito, ele cuidava muito bem da gente, era muito querido, era brincalhão e tudo. Mas ele nunca dizia isso: eu te amo. E ele começava a ligar de noite: eu estou ligando só para dizer boa noite porque eu te amo, minha filha. Eu falei: nossa, papai, que bonito, né? Porque é a finitude. A irmã mais nova, a irmã mais velha dele, a última, tinha morrido. Foi a última que morreu, foi a mais velha. Ele era o mais novo. Então o seguinte era ele, não tinha mais ninguém. Claro, claro. Eram 6 irmãos. E ele começou a ficar de uma gentileza e de uma doçura em falar conosco, que durante a vida ele não teve tempo. Isso tem a ver com o que ela fala. Sim. Mas nós temos que achar esse tempo de poder dizer um para o outro: eu gosto de você. É bom estar na sua presença. Obrigado por estar junto. Obrigada por estar comigo. Obrigada por me convidar. Obrigada por aceitar. Não é? É isso aí. Ô monja, você sabe, eu fico pensando também que nessa sociedade, nesse mundo, nessa realidade que se instalou pra gente, é difícil também, pela competitividade profissional, a gente encontrar relações nesse nível. Ah, bom. Porque a gente percebe muita disputa, muita inveja. Mas eu penso uma coisa assim, né? Líderes que não são verdadeiros líderes, eles querem que as pessoas lideradas briguem entre si, porque é mais fácil controlá-los. Porque se as pessoas que trabalham para você, suponha que você tem uma equipe, e essas pessoas todas estão muito unidas entre elas, elas podem se unir contra você. Agora, se você consegue fazer que elas briguem entre elas, você tem mais controle sobre elas. Isso é um jogo e não é um jogo bonito, porque o ideal seria que todos nós juntos quisermos produzir a mesma coisa. Estamos juntos na empresa que estamos, no projeto que nós estamos, que seja para o bem coletivo. Sim. Seja que eu esteja produzindo um lápis ou uma comida, é sempre para um bem coletivo, da humanidade. E se estivermos juntos, usando nossas inteligências e nossas capacitações para que isso seja melhor, é mais
frutífero do que aquele que diz, não, eles estão brigando, eu posso controlá-los, eu vou manipulá-los. Mas isso é quem pensa pequeno. E geralmente essas empresas, embora tenham seus momentos exponenciais, elas caem depois. Isso é verdade. E já vi líderes falarem que gostam de gerenciar no caos. Ah, tá vendo? Já ouvi líderes tendo uma imaturidade. Você vê muitas pessoas infantis, né? Muitos meninos e meninas Sim. em corpo de gente grande, Sim. em cargos de liderança, não sabendo lidar com as suas vaidades, com o seu Sim. orgulho, e não sabendo lidar com o talento dos outros. Isso. E dar valor ao talento do outro. isso Elevar o mesmo. outro, tá sempre pondo o outro para baixo, para dizer eu que mando, você não sabe, eu que sei, né? Isso. É difícil isso. É um treinamento contínuo para mim também, na minha comunidade. Eu imagino, monja, até porque se a senhora não tiver uma vigília com o seu mundo interno, Isso mesmo. pelo fato de inspirar tanto a gente, naturalmente todos nós que a seguimos e gostamos do que a senhora diz, a colocamos num lugar especial. Pois é, E se a senhora não tomar cuidado com isso, é, isso vira uma grande sombra, né? pode virar. É que quando eu cheguei no Brasil, que o pessoal dizia, mestra não, eu sou a monja. Não me comece a pôr no pedestal porque cai, e aí vocês vão sofrer muito. Não pense que eu sou esse ser extraordinário, né? Tem uma senhora que diz assim, meu filho só dorme ouvindo a sua voz é tão boazinha, tão tranquila. Ela tranquiliza. Eu falei, porque vocês não me viram brava ainda. E a monja também fica brava, a monja também diz não. A Isso. monja vive, a monja é ser humano. Somos todos, Todos, né? Monja, eu quero agradecer mais uma vez a sua gentileza, a sua conexão de partilhar comigo esse projeto, que foi um projeto muito sonhado. Falar de felicidade para as pessoas, para mim é um novo propósito no meu trabalho. Então, fico muito, muito feliz a senhora estar junto com a sua energia, com a sua sabedoria, tá aqui no podcast, nesse especial. Então, eu quero agradecê-la de verdade, já agradeci bastante, vou continuar agradecendo, porque essa gentileza ficou gravada na minha memória, no meu coração. Muito obrigada, agradeço. E esse é o primeiro exemplar do Ai, livro que lindo, muito obrigada. que a senhora está recebendo. Você não fez autógrafo? Vou pra mim? fazer já Ai, já. Não, agradeço muito. Agradeço que você tenha me chamado, que tenha me convidado, que a gente possa refletir junto como Sim. fazer com que as pessoas despertem. Esse é o meu propósito de vida, que o maior número de pessoas acorde, desperte para felicidade, Que para sejam- apreciar a vida, né? Que sejam felizes com as suas escolhas, com o seu caminho. Isso. E se não tá bom, mude. Isso. Você pode mudar o rumo da sua vida. E a né? vida é impermanente, né, É monja? isso. Isso não é maravilhoso? Que Nada tudo pode fixo. mudar? Isso, tudo pode mudar. E nós podemos ser esse elemento de transformação da realidade. Que bom. Então, enquanto a felicidade não vem, seja feliz. Maravilhoso, é isso mesmo. Monja, quem quiser encontrá-la, pode encontrá-la através das redes sociais? Sim, pode. A senhora Só quer Monja passar? Cohen. Monja Cohen, sem H. Procure. Você vai achar no YouTube, você vai achar no Instagram, no Facebook. A gente, eu tinha um, como é que chama? Um site. O meu site tinha sido sequestrado há uns anos Eita! atrás. E nós recuperamos o Que site bom. agora, então tá de novo. É Monja Cohen Oficial. Tá. Ô, monja, e me fala uma coisa. Quem quiser participar das suas atividades, tem alguma atividade fixa aberta? Ou é melhor acompanhar pelo site? Todos os domingos, às 11 da manhã, tem uma aula prática de iniciação à meditação. Isso é aberto a todos os domingos. Depois tem outras. No templo aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Então, E onde a gente compra o seu livro? então está disponível já na pré-venda no site da editora Pensamento, que é a Cultrix, é do Grupo Pensamento, e também em todas as livrarias. A gente vai deixar na descrição do vídeo todas as informações legal. necessárias, não só para você adquirir o seu exemplar enquanto Felicidade Não Vem, mas para você também acompanhar tudo que a gente fizer de eventos, palestras, e também para você acompanhar a Monja. Vou deixar todos os contatos dela aqui. Monja, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado André. pela felicidade que me proporcionou, Igualmente. tá bom? E que a senhora tenha sempre felicidade pelo caminho. Que assim seja para todos nós. Muito obrigado.